Ele não começou a vida como George W. Worley, não começou como capitão, nem como cidadão americano, nem como o homem que, décadas depois, comandaria o USS Cyclops rumo ao maior desaparecimento naval não-combatente da história dos Estados Unidos. Antes do uniforme, antes dos mares distantes, antes das suspeitas e da loucura que marcariam sua jornada final, ele era apenas um menino alemão, carregando um nome que quase ninguém lembraria: Johann Friedrich Georg Wichmann. Nasceu em 1862, na cidade tranquila de Verdun an der Oller, um lugar moldado por tradições rígidas, campos úmidos e uma rotina previsível. Verdun não era um berço para grandes ambições. Era uma terra de agricultores, artesãos e famílias que viviam e morriam dentro do mesmo ciclo repetitivo. E ainda assim, desde cedo, Johann parecia deslocado naquele mundo estreito. Ele observava o rio com uma atenção diferente, quase inquietante, como se a água levasse embora algo que ele mesmo desejava seguir. A casa onde cresceu era silenciosa. O pai pouco falava. A mãe, ainda menos. Havia trabalho a fazer, obrigações a cumprir. Dias iguais costurados uns aos outros. Mas dentro daquele silêncio rural crescia um menino que não parecia feito para a vida que lhe era imposta. Ele via o mundo ao redor como uma moldura pequena demais para sua inquietação. E essa inquietação só aumentava quando ele escutava histórias de marinheiros passando pela região. Homens que falavam de portos distantes, mares violentos, tempestades descomunais e terras que pareciam pertencer a outro planeta. Enquanto a juventude chegava, essa fascinação se transformou em certeza. A Alemanha podia oferecer ordem, disciplina, segurança menos, mas não liberdade. Não a liberdade que Johann buscava. E assim, em algum ponto entre a adolescência e o início da vida adulta, ele tomou a decisão que mudaria tudo: fugir. Não há registros detalhados da noite em que deixou Verdun, mas historiadores concordam que ele embarcou clandestinamente em um navio rumo aos Estados Unidos. A travessia foi dura. Esfomeado, exausto, trabalhando nos porões do navio para não ser lançado ao mar, Johann aprendeu rapidamente o que a vida real no oceano exigia. Ele não reclamava, não temia ordens, não demonstrava fraqueza, apenas observava, absorvia e fazia o que precisava ser feito para sobreviver. Quando finalmente chegou à América, algo dentro dele já havia mudado. Ele não era mais apenas Johann, menos era um homem disposto a apagar sua história para começar outra. E foi exatamente isso que fez. O nome alemão desapareceu. No lugar dele surgiu George Washington Worley, um nome escolhido com precisão cirúrgica, quase teatral. Uma tentativa de nascer de novo em solo americano. A partir desse momento ele passou a subir degrau por degrau dentro do mundo marítimo. Primeiro nos trabalhos mais pesados e ingratos dos portos. Depois como marinheiro, piloto, mestre, até que finalmente se tornou um homem respeitado e temido menos nas docas. Ele era disciplinado, frio, explosivo às vezes, incapaz de aceitar erros, intolerante com incompetência, acostumado a fazer valer sua autoridade pelo olhar, não pela camaradagem. As décadas moldaram sua personalidade como o mar molda rochas, lentamente, sem piedade, arrancando tudo que fosse macio, deixando apenas rigidez, dureza, silêncio. Ele aprendeu a ler o oceano como poucos. Sabia reconhecer uma tempestade pelo cheiro do vento, prever falhas pelo som dos motores, identificar perigos invisíveis pelos movimentos das ondas. E com o tempo tornou-se um homem fechado, solitário, resistente a qualquer intimidade. Não buscava amigos, não precisava deles. O mar era sua companhia, sua prisão e seu refúgio. No final do século XIX, ele já havia se estabelecido como um comandante eficiente, embora temperamental. Mas havia algo mais, algo que ele carregava com peso: o medo de que sua identidade verdadeira, menos seu passado alemão, viesse à tona. Ele evitava falar sobre sua infância. Escondia qualquer traço de sotaque. Mudou documentos, mudou histórias, mudou até lembranças, para enterrá-las tão fundo que nem ele mesmo pudesse acessá-las sem dor. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, Worley viu uma oportunidade e um risco. A Marinha dos Estados Unidos precisava desesperadamente de comandantes experientes para navios auxiliares e de transporte. E apesar de não ser um oficial militar de carreira, sua experiência civil no mar era incontestável. Assim foi incorporado à United States Naval Auxiliary Reserve e, mais tarde, recebeu o comando do maior navio de abastecimento da Marinha, o USS Cyclops. Era um colosso, um gigante de aço lento, pesado, projetado para transportar carvão e minério. Era essencial para o esforço de guerra americano. E ninguém entendia totalmente por que Worley, com sua personalidade difícil e passado nebuloso, havia sido escolhido para comandar uma embarcação tão importante. Mas ele foi. E foi a pior e a última missão de sua vida. O comando do Cyclops não o mudou para melhor.
Pelo contrário, os relatos dos tripulantes da época descrevem um homem explosivo, imprevisível, obcecado pelo controle. Ele insultava homens em público, gritava ordens a qualquer hora da noite, carregava um revólver no navio e por vezes andava pelos corredores como se estivesse vigiando inimigos invisíveis. Alguns marinheiros diziam que ele falava alemão quando pensava estar sozinho. Outros garantiam que ele expressava simpatias pelo Kaiser. Em tempos de guerra, qualquer fragmento de suspeita se tornava uma sombra terrível. E Worley, escondendo um passado que ele mesmo odiava, parecia carregar dentro de si um conflito explosivo, um conflito que lentamente o consumia. A pressão da guerra, o peso da responsabilidade e a paranoia crescente transformaram o convés do Ciclopes em um ambiente carregado. A tripulação tinha medo dele, ele tinha medo da tripulação. E ninguém sabia ao certo onde terminava o homem e começava a ameaça. Assim, no final de fevereiro de 1918, o Cyclops deixou o Rio de Janeiro carregado com 10.000 toneladas de manganês. O navio sobrecarregado parecia afundar alguns centímetros a mais no mar. A tripulação estava cansada. O clima era pesado. E o capitão, segundo diversos relatos, parecia completamente diferente do que era meses antes. Seus olhos estavam fundos, sua voz áspera, seu comportamento instável. O navio partiu. O oceano parecia calmo, mas dentro do capitão havia tempestades florescendo, tempestades que logo envolveriam cada homem a bordo. A última viagem do Ciclopes havia começado, e com ela, a lenta descida de George W. Worley para o lugar onde o passado, o medo e o oceano se encontrariam para consumir tudo. Os primeiros dias da viagem pareciam à superfície normais. O Cyclops avançava pesado, lento, como um gigante adormecido atravessando o Atlântico. O rádio registrava comunicações esporádicas. O céu alternava entre nuvens e sol. E o mar balançava a embarcação em um ritmo quase hipnótico. Mas quem vivia dentro daquele navio sabia que nada ali era normal. A normalidade tinha ficado para trás quando o navio deixou o porto do Rio de Janeiro. O Cyclops carregava mais do que minério. Carregava tensão. Carregava medo, carregava o peso do comportamento errático do homem que o comandava. A tripulação pressentia isso a cada amanhecer, menos a sensação de que algo invisível acompanhava o navio, de que alguma força, vindo tanto do oceano quanto de dentro do capitão, caminhava lentamente para o inevitável. George W. Worley andava pelo convés como um homem que combatia inimigos que só ele podia ver. Durante as primeiras noites, alguns marinheiros acordaram assustados com o som de passos fortes no corredor. Passos que se repetiam em intervalos irregulares, como se o capitão se movesse sem direção ou propósito, apenas levado pela própria inquietação. Houve relatos de voz baixa vinda da cabine dele, palavras murmuradas em alemão, um idioma que ele jurava não falar mais. A tensão aumentou quando logo no terceiro dia de viagem, o capitão irrompeu no convés superior com o rosto vermelho e o olhar em chamas. Ele exigia saber quem havia alterado o rumo do navio. Reclamava que o Cyclops estava virando para o sul. Apontava para o horizonte como se estivesse enxergando algo que todos os outros eram incapazes de ver. Mas ninguém havia alterado nada. A navegação estava correta. Os instrumentos estavam normais. Mesmo assim, ninguém ousou confrontá-lo diretamente. Os marinheiros já tinham visto o capitão explodir por motivos muito menores. À tarde, ele percorreu o navio com uma prancheta nas mãos, verificando tudo compulsivamente. Cabos, portas, suportes, âncoras, vigias, repetia para si mesmo que algo não estava certo. Às vezes parava, fechava os olhos, respirava fundo como se estivesse tentando lutar contra um pensamento que insistia em dominá-lo. Outras vezes, parecia ouvir vozes. Virava a cabeça de repente, encarava um canto vazio do corredor e franzia o senho, como se esperasse que alguém menos ou alguma coisa saísse do lobby. Os oficiais tentavam manter uma aparência de controle, mas estavam tão inquietos quanto o restante da tripulação. Durante as refeições falavam pouco, evitando encarar uns aos outros por muito tempo. Todos sabiam que Worley estava à beira de um colapso, mas nenhum deles ousava admitir abertamente. Porque admitir significava fazer algo. Fazer algo significava se opor ao capitão. E se opor ao capitão significava colocar a própria vida e a de outros em risco. Uma noite, o primeiro oficial encontrou o capitão no convés dianteiro, parado como uma estátua, olhando fixamente para o mar. A lua iluminava a água, criando reflexos prateados sobre as ondas. Mas Worley parecia enxergar além disso. Ele murmurava números, sequências desconexas, coordenadas talvez, ou datas ou memórias misturadas. Quando percebeu a presença do primeiro oficial, virou-se devagar, como se estivesse despertando de um transe profundo. "O mar sabe quem eu sou", disse Worley, em voz baixa demais para ser vento, forte demais para ser delírio. "Ele sempre soube." O primeiro oficial tentou iniciar um diálogo,
Mas Worley simplesmente caminhou para longe sem explicar nada. Não era a primeira frase estranha que dizia, mas havia algo naquela noite que deixava tudo mais pesado. Uma sensação de que o oceano, silencioso e vasto, de fato observava o navio. O comportamento dele piorou com a aproximação de uma frente de mau tempo. O mar começou a ficar mais agressivo, e a tripulação correu para prender itens soltos e reforçar amarrações. Enquanto eles trabalhavam, o capitão apareceu, aos gritos, acusando-os de incompetência. Ordenou que refizessem tudo, mesmo que estivesse certo. Reclamou que o navio estava cedendo sob o peso do minério, que alguém o havia sobrecarregado de propósito, que havia uma conspiração para fazer o Ciclopes afundar. As palavras deixaram os homens tensos. Eles sabiam que o navio estava pesado, sim. Sabiam que o manganês exagerado o deixava ainda mais instável, sim. Mas algo na forma como Worley falava não soava técnica. Soava pessoal. Soava como paranoia. Horas depois, em outro surto, ele invadiu a casa de máquinas acusando o chefe de engenharia de sabotá-lo. O engenheiro tentou explicar calmamente o funcionamento dos motores. Mas Worley não ouviu. Gritou. Apontou pela sala. Disse que sabia quem estava tentando derrubá-lo. A discussão terminou com o capitão mandando confinar o engenheiro aos seus aposentos por insubordinação. O confinamento do engenheiro foi o ponto de virada para muitos. Se antes a tripulação tinha medo do capitão, agora começava a temê-lo de maneira irracional, visceral. Uma tensão silenciosa se instalou entre os homens. A cada passo no corredor, a cada ruído estranho no casco, a cada mudança sutil no comportamento do capitão, o medo aumentava como uma maré lenta, porém inevitável. Na madrugada seguinte, algo aconteceu que mexeu com todos. Um marinheiro jurou ter visto o capitão parado no corredor por quase meia hora, imóvel, encarando a porta de uma cabine vazia. Não piscava. Não movia um músculo. Quando o marinheiro se aproximou, Worley virou o rosto lentamente e sorriu. Um sorriso frágil, fino, quase defeituoso e totalmente deslocado. Eles não dormem, disse Worley, como se revelasse um segredo. Eles observam. O marinheiro fugiu sem olhar para trás. As horas seguintes foram marcadas por estranheza. Um rangido constante no casco ecoava como um lamento metálico. As lâmpadas oscilavam mesmo sem ventos fortes. A água tomava tonalidades escuras, quase verdes, sob certas luzes da madrugada. E pior, começaram os relatos de homens ouvindo batidas fracas no casco. Não fortes, não violentas, mas insistentes, ritmadas. Como se alguém menos ou alguma coisa menos estivesse tocando do lado de fora, debaixo d'água. Alguns atribuíram ao estresse, outros a sons naturais de um navio sobrecarregado. Mas ninguém conseguia explicar por que os sons pareciam seguir um padrão. Por que às vezes vinham em pares, por que aumentavam de intensidade quando Worley se aproximava do convés. No quinto dia de viagem, durante uma reunião silenciosa no refeitório, o primeiro oficial confessou a dois colegas que o navio parecia diferente. Como se estivesse sendo observado. Como se invisivelmente estivesse sendo puxado em uma direção que a bússola não mostrava. Como se algo se aproximasse, lenta e inevitavelmente. Aos poucos os homens começaram a perceber que o que estava acontecendo ali não era apenas a deterioração emocional de um capitão perturbado. Era algo maior. Algo que se manifestava no comportamento do navio, na reação do oceano, no silêncio pesado ao redor. Era como se o Cyclops tivesse sido isolado do mundo, como se estivesse entrando, consciente ou não, em uma zona onde as coisas deixavam de obedecer às regras normais do mar. E no centro de tudo isso, menos como a peça final de um quebra-cabeça obscuro, estava Worley, mais tenso, mais estranho, Mazin, carregando no olhar um segredo que ele não dizia, mas que parecia prestes a explodir. O navio seguia em frente, lento, carregado, arrastado por aquela sensação de destino inevitável, e ninguém a bordo conseguia afastar a impressão de que estavam se aproximando de algo que o capitão temia tanto quanto aguardava. Algo que mudaria tudo, algo que talvez já tivesse começado. Os dias seguintes avançaram com a lentidão opressiva de um pesadelo prolongado. A cada amanhecer, a tripulação do Cyclops despertava com a sensação de que algo havia se aproximado durante a noite, algo que eles não conseguiam ver, mas que todos pareciam sentir. Havia um peso no ar, um silêncio tão profundo que até o som constante do casco cortando o mar parecia abafado, distante, como se o navio estivesse navegando por um oceano que já não obedecia às mesmas regras. O capitão George W. Worley caminhava pelo navio como uma sombra inquieta. Em certos momentos, seu passo era firme e decidido, como se estivesse plenamente no controle. Em outros, arrastava-se pelos corredores, com os olhos semicerrados, murmurando frases desconexas sobre vigilância, traições e sinais que ninguém mais percebia. A tripulação passou a evitá-lo,
dispersando-se sempre que o escutava se aproximar. Não se tratava apenas de medo da autoridade. Era medo daquilo que Worley havia se tornado. Uma manhã, o primeiro oficial o encontrou parado no convés superior, observando o horizonte com uma intensidade obsessiva. O mar estava calmo, mas o capitão respirava ofegante como se tivesse acabado de correr. "Capitão, houve algum problema?" perguntou o oficial com cautela. Worley demorou a responder. Movia a mandíbula como se mastigasse um pensamento. "Você não ouviu?" disse ele enfim. "O que, senhor?" "Eles estão nos chamando." O oficial tentou manter a calma. "Capitão, não há sinais de navios, ou não são navios", interrompeu Worley, virando-se repentinamente. "Não são homens, mas você ainda não entende." O olhar dele era tão intenso, tão perturbador, que o oficial deu um passo para trás sem perceber. O capitão aproximou-se lentamente, como se estivesse prestes a revelar algo terrível. "Há muito tempo venho ouvindo. Desde antes de vocês." Ele apontou para o mar. "É como um sussurro que cresce. E agora, tá perto." Os olhos do oficial se arregalaram. Ele tentou falar, mas o Worley já caminhava para longe, murmurando em alemão, repetindo frases curtas e fragmentadas como uma oração quebrada. A partir daquele dia, a tripulação começou a notar um padrão inquietante. Sempre que o capitão pressentia algo, logo depois acontecia algum evento estranho. Um estalo profundo vindo do casco, um tremor imperceptível no metal, uma vibração que durava alguns segundos e depois desaparecia. Era como se o navio reagisse a uma presença invisível. E mesmo os homens mais céticos passaram a desconfiar que havia algo errado, não apenas com o capitão, mas com o próprio oceano ao redor deles. Na casa de máquinas, o ambiente estava ainda mais tenso. Os engenheiros relataram que ocasionalmente as válvulas vibravam sem motivo, como se forças externas pressionassem o casco. O motor emitia ruídos estranhos, não falhas mecânicas, mas sons abafados, profundos, semelhantes a pancadas vindas de fora. Era impossível identificar se vinham da água ou da estrutura do navio, mas todos concordavam que eram diferentes de qualquer barulho que já tinham ouvido. Certa noite, 2 marinheiros encarregados da vigilância noturna juraram ter visto uma silhueta humana se mover perto da proa. Eles correram para verificar, mas não havia ninguém. Mesmo assim, sentiram a impressão perturbadora de que algo os observava do breu absoluto do mar. Uma sensação tão forte que decidiram não comentar com o capitão, temendo sua reação. Mas contaram aos colegas no convés inferior, aumentando ainda mais o clima de inquietação. Enquanto isso, a mente de Worley parecia estar se desfazendo por dentro. Ele se tornava mais agressivo, mais desconfiado, mais isolado. Interrogava os marinheiros sobre assuntos sem sentido. Exigia que repetissem relatórios que já haviam entregue. E às vezes, no meio do turno, fechava os olhos e ficava imóvel, como alguém tentando captar um som distante que só ele conseguia ouvir. Uma madrugada, durante uma forte ventania, o capitão irrompeu no convés sem aviso e pediu que toda a tripulação se reunisse imediatamente. Homens correram do sono para o frio da noite, confusos, assustados. Quando estavam todos presentes, Worley ergueu a lanterna e começou a caminhar de um lado para o outro, analisando cada rosto com um olhar febril. "Há alguém escondendo informações", disse ele. "Há alguém a bordo que está transmitindo sinais." O silêncio foi absoluto. "Sinais para quem, capitão?" arriscou um marinheiro. Worley virou-se com violência, encurralando o homem com o olhar. "Você sabe." Ninguém sabia do que ele falava. "Há sinais", repetiu ele. "Eu posso ouvi-los." Outro marinheiro tentou argumentar. "Talvez o senhor esteja ouvindo o eco do rádio." "Você acha que eu não sei o que é um ecocardiograma?" gritou o capitão com uma fúria que fez o homem recuar de imediato. O comportamento aterrorizou a tripulação. Quando os homens foram liberados, muitos voltaram às cabines tremendo, sem saber se o capitão estava apenas paranoico ou se realmente havia algo no mar emitindo sons misteriosos. O primeiro oficial reuniu alguns membros da equipe logo depois. Todos pareciam esgotados, cada um com suas próprias teorias e medos. Mas havia uma conclusão unânime. Worley não tinha mais condições de comandar a embarcação. Entretanto, ninguém sabia como removê-lo sem provocar um colapso ainda maior. A lei naval era clara, menos e cruel, em casos de insubordinação durante a guerra. "O que acontece se ele tiver um ataque e nos afundar junto?" perguntou um marinheiro num sussurro quase inaudível. O primeiro oficial não respondeu, porque ele não tinha resposta. Nesses dias sombrios, o mar também começou a mudar. As águas que antes oscilavam suavemente agora pareciam mais fundas, mais densas, como se o navio estivesse entrando em um trecho do oceano onde a vida desaparecia. Os peixes outrora vistos saltando nos arredores sumiram. Até os pássaros comuns nas rotas marítimas deixaram de aparecer. O navio avançava por um vazio absoluto.
água, neblina e uma sensação crescente de que haviam ultrapassado algum limite invisível. E foi nesse cenário que o comportamento do capitão alcançou um novo nível de inquietação. Em uma tarde cinzenta, com o céu carregado e o ar úmido, Worley invadiu a ponte de comando gritando para que mudassem o curso imediatamente. Ordenava que eles fugissem para o oeste, depois para o norte, depois para o sul, tudo em questão de minutos. Seus olhos estavam arregalados, uma mistura de pânico e certeza absoluta. Eles estão nos cercando. Repetia. Vocês não entendem. Eles estão logo abaixo. Os oficiais tentaram contê-lo, mas ele estava além de qualquer argumentação. Bateu a mão na bússola. Empurrou o timoneiro. Tentou assumir o leme com força, como se sua vida dependesse de uma mudança de direção naquele instante. Demorou mais de 15 minutos para que o primeiro oficial conseguisse acalmá-lo, ou ao menos faz-lo-se afastar. Quando ele saiu da ponte, os homens perceberam algo terrível. Worley não estava apenas instável, ele estava aterrorizado. Um medo profundo, enraizado, que não parecia nascer da imaginação. Parecia o medo de alguém que sabia exatamente o que o aguardava menos e que não tinha mais forças para fugir. Naquela noite, um silêncio diferente caiu sobre o navio. Nem mesmo as conversas murmuradas nos beliches se ouviam. Os homens dormiram mal, acordando com qualquer som, qualquer tremor do casco, qualquer passo no corredor. E quando a madrugada chegou, um vento estranho soprou sobre o convés, carregando um cheiro metálico, pesado, como se viesse de um lugar onde o oceano não pertencia ao mundo conhecido. Ao longe, nuvens começaram a se juntar, grossas, baixas, anormalmente escuras, e enquanto o navio avançava lentamente em direção àquela escuridão, havia algo na expressão de Worley que denunciava. Ele reconhecia aquele caminho. Ele já o tinha sentido antes, e sabia menos de alguma forma, menos que o que estava por vir. Seria o começo de algo que ninguém a bordo poderia compreender. Algo que não viria do perigo das águas, mas de dentro da própria viagem, ou de dentro dele mesmo. A tempestade que se formava no horizonte parecia diferente das outras que os marinheiros do Ciclopes conheceram ao longo da vida. Não era apenas a cor das nuvens, que variava entre um cinza profundo e tons azulados quase metálicos menos, mas a sensação que vinha com ela. Um silêncio antes da tormenta que não era silêncio de vento parado, e sim algo mais pesado, como se o próprio ar tivesse perdido vida. Um silêncio que carregava uma expectativa sombria, como se algo invisível estivesse prestes a emergir daquelas massas densas de vapor. A tripulação, já desgastada pela paranoia crescente do capitão, sentiu um aperto no peito assim que o vento mudou. Era um vento frio, quase antinatural, vindo de uma direção inesperada. As ondas, que até então eram moderadas, começaram a ficar mais agitadas, como se o mar estivesse respondendo a uma presença que escapava aos olhos. George W. Worley apareceu no convés quase ao mesmo tempo em que a tempestade se consolidava no céu. Seus olhos estavam mais fundos do que nunca. Ele parecia não ter dormido há dias. Seu uniforme estava desarrumado. A barba começava a crescer, e havia algo em sua expressão, menos algo entre alucinação e lucidez extrema, que fez a tripulação se afastar imediatamente quando ele surgiu. Ele andou até a borda do convés, inclinando-se levemente sobre o mar escuro. Eu sabia que eles viriam, murmurou. Sempre soube. Um marinheiro próximo, incapaz de conter a curiosidade, perguntou. Eles quem, capitão? Worley virou-se tão rápido que fez o homem recuar um passo. O olhar dele era suficiente para congelar qualquer tentativa de diálogo. Aqueles que sempre estiveram no fundo, respondeu apenas. A resposta não fazia sentido algum, mas algo no tom, na convicção, no tremor quase imperceptível na voz, menos fez o marinheiro sentir um arrepio subir pela espinha. A tempestade avançou com uma velocidade impressionante. O céu escureceu de um momento para o outro. Relâmpagos cortaram o horizonte, mas eram relâmpagos longos, quase silenciosos, como se brilhassem apenas para iluminar por instantes algo que o mar escondia. O vento aumentou, os mastros rangiam e o Cyclops, carregado até o limite com minério, começou a inclinar-se de maneira desconfortável. Dentro do navio, tudo vibrava. Ferramentas batiam nos armários, tábuas se soltavam de vez em quando e o casco emitia sons profundos, como se algo empurrasse a estrutura por fora. Alguns marinheiros juraram que os batimentos não vinham do impacto das ondas, mas de uma pressão contínua uniforme que parecia subir e descer ao redor da embarcação. Foi então que o rádio apresentou falhas estranhas. O operador tentou transmitir mensagens rotineiras, atualizar coordenadas, pedir relatórios de clima, mas o som que retornava era sempre o mesmo. Um chiado grave, quase musical, que não parecia ser estática. Era algo ritmado, como se houvesse um padrão ali dentro, não palavras humanas, mas alguma forma de frequência repetitiva. Ele chamou outros homens para ouvir. Alguns disseram que era apenas interferência da tempestade. Outros ficaram pálidos e se afastaram imediatamente,
porque aquilo não era interferência. Era quase intencional. O capitão apareceu na sala de rádio poucos minutos depois, como se tivesse sido atraído pelo som. Eles estão falando, disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Finalmente, o operador suou frio. Capitão, não sei o que é isso. Não é uma mensagem. Parece algum tipo de ressonância. Você é cego, rosnou Worley, ou não quer admitir. Ele se aproximou do equipamento, inclinou-se, fechou os olhos e ficou ali, escutando o chiado, como se tivesse prestes a interpretar palavras onde não havia nenhuma. Então de repente bateu com força no rádio, fazendo os homens se afastarem assustados. Parem de interferir, gritou. Vocês não querem ouvir, mas eu ouço. Essa explosão de fúria deixou claro para todos que algo dentro da mente do capitão já tinha se rompido. A paranoia tinha se misturado a delírios, e agora parecia guiá-lo como uma bússola quebrada, apontando para algum destino escuro. Enquanto isso, lá fora, a tempestade começou a envolver completamente o Cyclops. O mar cresceu de forma quase vertical, ondas imensas batendo contra o casco e enchendo-o com vés de água. Homens lutavam para manter o equilíbrio, outros reforçavam cordas que mal suportavam o impacto. E havia um sentimento de que o navio, tão grande e resistente, se tornava minúsculo diante da força da natureza. Mas a força da natureza não era a única coisa assombrando aquele momento. Porque em meio aos estrondos da tempestade, algo começou a mudar no mar. A água escura parecia brilhar em certos pontos, um brilho suave, esverdeado, como fosforescência natural, mas mais intensa, mais viva, como se viesse de algo grande movendo-se sob o navio. O fenômeno não era desconhecido aos marinheiros experientes, mas ali, naquele contexto, parecia errado. A luz não era aleatória, era pulsante, ritmada, como um chamado. Quando a tempestade atingiu seu auge, o Cyclops balançou com violência. A tripulação, esgotada, começou a suspeitar que morreria ali, esmagada entre o peso do minério e a força do oceano. Mas antes que o desespero tomasse conta completamente, algo inesperado aconteceu. A tempestade diminuiu. Não lentamente como era comum, não de maneira gradual. Ela simplesmente perdeu. O vento cessou quase por completo. A chuva se tornou um gotejar fraco. As nuvens continuaram no céu, mas pareciam drenadas, inofensivas. O mar acalmou como um animal selvagem que por algum motivo decidiu de repente descansar. O silêncio que veio depois foi ainda mais assustador. Era o tipo de silêncio que precede um momento decisivo. O tipo de silêncio que dá a sensação de que o mundo está esperando algo acontecer. O capitão voltou ao conversa em sua capa de chuva, como se a tempestade nunca tivesse existido. Seus cabelos estavam molhados, grudados na testa, e havia uma expressão quase religiosa em seu rosto. Vocês sentiram? Perguntou ele, encarando os marinheiros próximos. É assim que começa. Ninguém respondeu. Ninguém sabia o que dizer. Porque apesar de todo o medo que carregavam, apesar de tudo que julgavam impossível, apesar de tudo que sabiam sobre tempestades, rádio, mar, navegação, havia algo naquela calmaria repentina que realmente parecia sobrenatural. Quando a noite caiu, o navio já navegava sob um céu absolutamente estrelado. Nenhum sinal restava da tempestade que horas antes ameaçara destruir tudo. Parecia outro mundo, outra atmosfera, outro maço. Mas o comportamento do capitão só piorou. Ele começou a andar pelos corredores falando sozinho. Apagava lanternas sem motivo. Abria portas de cabines onde homens dormiam e ficava alguns segundos observando antes de ir embora, sem dizer nada. Mais tarde, foi visto encostado em uma das paredes do compartimento de carga, batendo levemente no metal, menos como se estivesse respondendo a algo. A tripulação tentava se manter calma, mas o medo se transformava em outra coisa menos uma paranoia coletiva, alimentada tanto pelo capitão quanto pelo próprio ambiente do navio. O primeiro oficial passou a perder noites de sono, tentando pensar em uma maneira de assumir o comando sem provocar uma tragédia. O chefe de máquinas rezava em silêncio, acreditando que havia algo no mar que não devia ser despertado. Alguns marinheiros choravam escondidos, sem entender o que estava acontecendo, apenas sentindo que não iriam voltar para casa. E então, nas primeiras horas da madrugada, algo aconteceu que fez homens endurecidos pela vida no mar sentirem o coração gelar. O navio tremeu, não uma trepidação comum, como quando uma onda bate forte. Foi um tremor profundo, sustentado, como se algo enorme estivesse tocando o Cyclops por baixo, empurrando-o, testando sua resistência. As lâmpadas oscilaram, os motores tossiram, o casco gemeu com um som antigo, metálico e lamentoso, e todos os homens acordaram, alguns saltando das camas, outros agarrando o que podiam enquanto o navio vibrava como um corpo vivo. No meio daquele tumulto, o grito do capitão ecoou pelo corredor principal.
Avisei. Quando os marinheiros chegaram, viram Whirley parado no convés, braços abertos, como se saudasse uma presença invisível. O mar abaixo dele estava completamente escuro, sem reflexo algum da lua. Mas o tremor continuava. E a sensação de que algo enorme se movia sob o navio, lenta e deliberadamente, deixou claro que o Cyclops estava prestes a entrar no momento mais terrível de toda a sua viagem. O momento em que a fronteira entre paranoia e realidade começa a desaparecer. E em que cada homem a bordo passa a temer não apenas o mar, mas o próprio destino.